Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prontos, aptos a construirmos o sucesso da operação? Estamos fazendo um caminho gradativo entre as lógicas, entre as diferentes matemáticas, na denominação de conjuntos. Deve estar pensando, até onde nós vamos chegar? Como eu disse, nós estamos apenas na ponta de início. Isso significa que a gente tem um caminho muito extenso para percorrer. Só que, se você vai entendendo como funciona, eu penso um caminho prazeroso, porque é um caminho que não vai exigir tanto de ti, porque você vai fazer gradualmente o desenvolvimento da situação problema. Então, agora, neste momento, nós vamos fazer operações com conjuntos. Nós vamos trabalhar a soma com conjuntos, a subtração com conjuntos, a união e a intersecção. Parece estranho, né? União. O que é união? União é juntar. Professor, o senhor está falando em soma de conjuntos? Sim, soma é somar, é juntar. Opa, já ouvi esse negócio em união. Subtração de conjuntos, eu verifico quem é o primeiro conjunto e desconto o segundo conjunto. Se inverter a ordem, eu pego este conjunto e desconto este conjunto. Fácil. Intersecção significa o que os dois têm interseccionados. É uma interseção, uma seção que interpola os dados dos dois conjuntos. Então, é interseção, que os dois conjuntos têm em comum ao mesmo tempo. Os dois conjuntos têm em comum ao mesmo tempo. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Estou gravando os vídeos dessa maneira porque permite eu explicar, né, e vocês assistirem ao mesmo tempo um pré-esboço que eu fiz para facilitar a compreensão e para os vídeos não serem tão extensos. Tá? Então, operações com conjuntos, as mais usuais no nosso nível de estudo no momento. Temos a adição, que pela fala que eu fiz para vocês é praticamente igual à união. A adição de conjuntos é representada pelo sinal de mais. União de conjuntos é representada por essa letra U. Não é o V de verdadeiro, é o U de união. Subtração de conjuntos é representada pelo hífen. E interseção por esse mesmo U de união virado para baixo. Ó, como eu disse, intersecção. O seccionamento dos dois conjuntos, ou dos três, o que tem em comum. Né? Então, seguindo nesta lógica, observe. Nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Professor, o senhor disse que por diagrama não é o legal em matemática. A ideia justamente foi essa, é fazer de um modo bem simples, um nível bem básico, para que vocês possam compreender. O conjunto A é formado por 2, 4, 5 e 6, ou seja, por 4 elementos, 2, 4, 5, 6. O conjunto B é formado por 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for somar esses dois conjuntos, ou fazer A união com B, eu nada mais, nada menos faço que escrever os elementos dos dois conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, o 2, 4 e 5 já tem lá, então o 6, que é o elemento que faltava, ou seja, A união com B,
é igual ao conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer A, conjunto A, menos o conjunto B, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o conjunto A e vou descontar os elementos de B. Tem 2 aqui em B? Tem. Então, tira fora. Tem 4 aqui no B? Tem. Então, exclui. Tem 5 aqui no B? Ok. Sobrou alguém? Sobrou o 6. Ou seja, A menos B é igual ao conjunto formado pelo número 6. Viram como é fácil? Agora, eu vou fazer o inverso. B menos A. Então, eu pego o conjunto B e desconto os elementos de A. Tem 1 para descontar aqui no A? Não, então o 1 fica. Tem 2 para descontar no A? Tem, então sai. Tem 3 para descontar aqui no A? Não, então 3 fica. Tem 4 para descontar no A? Sim, então não, então exclui. Tem 5 para descontar do A? Então exclui. Quem ficou? 1 e o 3, ou seja, B menos A, sobrou o 1 e o 3. E não tinham em A. Fácil isso, né? Agora, se eu faço A intersecção com B, eu tenho que verificar quais são os elementos que têm ambos os conjuntos ao mesmo tempo, tá? A intersecção com B, eu tenho que verificar quais são os elementos que têm nesses dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha só, tem 2 aqui e 2 aqui, ok. Tem 4 aqui e 4 aqui, ok. Tem 5 aqui e 5 aqui, ok. Então, A intersecção com B é formado pelo conjunto de 2, 4 e 5, porque tem ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Fácil isso, né? Exemplo 2. Realiza as operações básicas com os conjuntos C e D. Realiza as operações básicas com os conjuntos C e D. Está escrito em compreensão esses dois aqui, né? X pertence aos naturais. Opa, tá o quê? O X é maior ou igual a zero, ou seja, o zero faz parte. São números naturais, onde o zero faz parte, e o X é maior do que zero, e é menor do que 7. O X é menor do que 7. Quais são os números naturais maiores e iguais a zero e que sejam menores do que 7? Simples, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque tem que ser menor do que 7. O conjunto D tem elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tal que o x é maior que menos 3. Qual é o número inteiro maior que menos 3? Qual é o número inteiro maior que menos 3? Menos 2, ok. Então, os números são maiores do que menos 3 e menores do que 9. Qual é o número inteiro menor do que 9? 8. Então, o conjunto D é formado pelos números menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses são os números que pertencem ao conjunto D. Então, aqui, né, eu fiz essa transcrição, né? Ó, também posso ver os conjuntos pequenos por extensão, o que a gente fez, né? O conjunto C vai de 0 a 6 e o D vai de menos 2 a 8. É isso, né? Ó, isso aqui, 0 incluso, 7 não faz parte. 0 incluso, 7 não faz parte. Menos 3 não faz parte e o 9 não faz parte, números inteiros. Então, vai de menos 2 a 8. Nesta fase inicial,
que vocês comecem a fazer exercícios desse tipo, eu penso que é muito importante vocês escreverem esses números, ainda mais com esses exercícios básicos, por extensão, para que vocês possam ver melhor quem são os pertencentes a cada conjunto, né? Vocês sabendo quem são os pertencentes a cada conjunto, fica muito fácil operacionalizar isso aqui, né? Então, até sugiro que vocês copiem seu caderno. Aqui, vocês copiam depois. Que vocês copiem agora esses dois conjuntos em seu caderno, para que a gente possa fazer as operações da melhor forma possível. Copiem em seu caderno esses dois conjuntos, para que a gente possa fazer juntos os exercícios que forem solicitados, de soma, subtração, união, intersecção. Vocês também podem parar o vídeo, né, para fazer a cópia. Então, eu vou continuar agora. Então, se eu fizer C mais D, conjunto C somado com D, é simples. É só copiar todos os elementos de C e todos os elementos de D. Né? Fazendo a operação, eu descubro que, juntando esses dois aqui, eu obtenho o próprio conjunto D. Ó, exatamente igual ao conjunto D. A resposta é o conjunto D. Então, eu posso escrever assim, ó, conjunto C mais o conjunto D é igual a D. Também posso escrever assim, C mais D é igual a isso aqui, ó. Olha o que eu fiz. Eu fui lá e copiei a resposta daqui, porque é a mesma coisa, né? Se você sabe o que você está fazendo, não tem problema nenhum em copiar de lado o enunciado, porque é a resolução. Está aqui a resolução, ó. Então, como eu escrevo? Maior que menos 3, menor que 9. Está aqui, ó. Maior que menos 3 e menor que 9. Ou posso escrever também assim, ó. O conjunto é formado por os elementos que pertencem a números inteiros, tal o quê? O x é maior ou igual a menos 2, ó. O menos 2 incluso, e o x é menor ou igual a 8. O 8 está incluso, ou seja, o 8 está incluso, o menos 2 está incluso, eu vou daqui até o 8. Bacana isso? É prático, né? Essa aqui é a linguagem perfeita para vocês poderem seguir durante o ensino médio ou os primeiros passos na graduação em matemática. A questão depois de compreender as funções e tudo mais. Agora, opa, se eu faço C menos D, ou seja, eu vou lá no conjunto C e desconto D, ó, some tudo, né? Acaba não sobrando nada. C menos D igual a vazio. Ou eu posso escrever assim, C menos D igual a vazio. Essa também é uma representação boa, faz um círculo e passa um traço. Agora, se eu fizer D menos C, aí eu olho o conjunto D e desconto o C. Quem vai sobrar? As pontas, ó, que vão além do conjunto C. Menos 2, menos 1, 7, 8. Porque o conjunto C é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, D menos C, sobraram os elementos de D que não tem no C. E posso escrever esta resposta aqui de diferentes modos. Eu até escrevi por compreensão aqui, ó. Que x pertence aos inteiros, tal que o x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a menos 1, ó. Aqui, ó, vai de menos 2 a menos 1, ó. O x está entre menos 2 e menos 1, e o x está entre 7 e 8, ó. Botei incluso, né? O 7 e 8 estão inclusos, ó. O menos 2 e menos 1 estão inclusos. Também posso escrever por diagrama, algo curto, né? É só desenhar esses 4 elementos aqui dentro. Muito fácil, né?
C intersecção com D, eu vou lá no conjunto C e olho todos os elementos que tem em D, né? E que os dois têm em comum. Ó, C tem em comum quem? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, a C intersecção com D é o próprio conjunto C. Se eu fosse desenhar isso aqui por diagrama, eu teria que desenhar mais ou menos assim, ó. Desenho o conjunto C e desenho o conjunto D. Como a intersecção de C com D existe ao mesmo tempo para os dois, eu observo que os elementos de C estão dentro dos elementos de D. Ou seja, tudo que é intersecção eu desenho aqui no meio, e o restante, ó, que sobrou, eu desenho somente dentro de D, porque isso aqui não faz parte de C. O C é tudo isso aqui, né? É, né? Ó, o C é tudo isso aqui. E o D é tudo isso aqui. Tranquilo isso, né? Também é possível a resolução usando retas numéricas. Veja, ó, eu faço. Como que eu sei que isso aqui é uma reta numérica? Está aqui definido que é o conjunto C, reta numérica, ó. Faz uma flecha e coloca o X. Faz uma flecha e coloca o X. E desenha os elementos de C, com bolinhas fechadas, porque eles existem. Desenha os elementos de D, com bolinhas fechadas, porque eles existem. Se eu peço C intersecção com D, eu somente passo a régua. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ou seja, C intersecção com D são esses elementos aqui, que os dois têm ao mesmo tempo. Olha que interessante. Isso aqui é igual ao conjunto C, né? Então, se eu faço C intersecção com D, menos o C, sobra quem? Conjunto vazio, né? Por quê? Se C intersecção com D é o conjunto C, C menos C igual a vazio. Viram que prático? Aqui estão os exercícios para vocês fazerem, tá? Vocês podem parar o vídeo, depois comparar. Ó, vamos resolver algumas operações com conjuntos expressados pelos intervalos. Ó. Conjunto A são números naturais, x é maior do que 2 e x é menor do que 5. Mas quais são os números naturais que são maiores do que 2 e menores do que 5? O 3 e o 4, né? Maiores do que 2 e menores do que 5. É o 3 e o 4. O conjunto B. X pertence aos inteiros, tal que x é maior e igual a 4, e o x é menor e igual a 8. Mas quem são esses? 4, 5, 6, 7, 8. É, né? E o conjunto C? X pertence aos naturais, tal que o x igual a 9. Quem é o elemento de C? Conjunto unitário C, que tem só um elemento, é o número 9. Viram que prático? Então, eu sempre recomendo, nesses exercícios base de início, vocês escreverem os conjuntos por extensão. Conjuntos curtos por extensão. Então, fica fácil. A mais B, pego os elementos de A e somo. Aqui nós temos A mais C. Isso. A mais C. Aqui tem um pequeno erro, ó, que é C. Dá 3, 4 e 9. A mais B. Ó, na verdade, aqui A mais C. E tem um pequeno errinho aqui, né? Ó, C. A mais C. 3, 4, 9. E aqui tem uma forma diferente de escrever A mais C. Por que eu fiz assim? Para vocês verem que equívocos acontecem com todas as pessoas.
Quando a gente está estudando, a gente se concentra, às vezes dá uma viajada, né, e esquece, né? Então, automaticamente, equívocos acontecem com todos. Olha aqui, ó, B menos A. Pega o conjunto B e desconto A. Tem 3 para descontar em B? Não. Tem 4 para descontar em B? Tem. Então, quem é B menos A? 5, 6, 7, 8. Ó, 5, 6, 7, 8. Então, eu posso escrever B menos A, X pertence aos naturais, são números naturais, né? Tá, ok. O X é maior do que 4 e o X é menor do que 9. Ou seja, X é maior do que 4, X é menor do que 9. Ou seja, todos entre 5 e 8. Ou poderia escrever incluindo, ó. Ó, o professor, o senhor trocou aqui que tem naturais e que tem inteiros. Pergunto para vocês, os números inteiros também são naturais, né? Então, não faz diferença aqui, ó. Então, eu escrevi que x é maior ou igual a 5 e x é menor ou igual a 8. Incluindo. Então, é incluído de 5 a 8, ou seja, 5, 6, 7, 8. Viram que fácil? Olha esse aqui. B intersecção com C é vazio. É possível? Até vou ficar aqui, ó. B intersecção com C. Tem alguma coisa em comum? Não. Então, é vazio. A intersecção com C. Tem algum número comum entre A e C? Não. Então, A intersecção com C é vazio. Agora, lá olhando A intersecção com B, quais os números que A e B têm em comum? Fácil, né? A e B têm em comum o número 4. Então, A intersecção com B é 4. Né? A intersecção com B é 4. Posso escrever que A intersecção com B é o quê? X pertence aos reais. Posso fazer isso? O número 4 é um número real, né? Então, X igual a 4. Está feito. A união com B é a mesma coisa que A mais B. Feito. A união com C está aqui, né? Show. A intersecção com C está aqui. Muito bom, né? E olha só, se eu fizer A mais B mais C e o A mais B está entre parênteses, o que isso significa? Eu faço A mais B primeiro e este resultado somo com C. A intersecção com B menos C. Então, eu faço B menos C, deixo a resposta, e daí eu faço A intersecção com essa resposta. Encontro o resultado 4. Viram como é tranquilo? Parece bastante, mas se vocês verificarem, é tudo equivalente, quase. É tudo como se estivesse entrelaçado, entrecruzado de informações, né? Isso que é o bacana dessa parte da matemática. Vamos estudar e vamos garantir o nosso grande sucesso da operação. Forte abraço!